Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de dezembro. Agora são 9h05. Estamos iniciando a nossa 24ª reunião virtual de estudo de filosofia. Hoje é a reunião de encerramento do ano 2022, com o tema Acumular Esforços Modestos. O tema de hoje, aborda a importância sobre acumular pequenos esforços, continuamente, para a realização de algo significativo. Inamori ensina que grandes conquistas, vêm do acúmulo de esforços modestos na direção escolhida, executado pouco a pouco, todos os dias. Desejamos bom dia a cada um que se esforça no caminho da evolução espiritual para a conquista do bem material. Hoje tem o Leonardo, do supermercado de Favari, lá de Piracicaba, falando que ele está em festa de confraternização, então não pode entrar na reunião. A dona Teiko falou que tem problema de saúde na família, avisou que não entra. E o Hélio Junge falou que tomou vacina contra a Covid e está com sintomas. Não sei se ele vai entrar. Eu também, na semana retrasada, peguei Covid. Dessa vez consegui confirmar. Fiquei uma semana na cama. O teste lá agora deu positivo, quer dizer, primeira vez que eu faço o teste, Ficou preto, bem grosso assim. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado por participar da reunião virtual de estudo de filosofia no Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial. Para maiores informações, como a implantação de filosofia na empresa, para alguém que esteja procurando, pode entrar em contato com a gente através do e-mail imbraf.p@gmail.com e sugestões e críticas também nesse mesmo e-mail. Sobre o tema de hoje, então, acumular esforços modestos. Quando a gente olha o resultado do vizinho, o que o vizinho conseguiu alcançar, fica admirado com o que está conseguindo. Mas o resultado extraordinário de hoje, de qualquer pessoa, de qualquer empresa, qualquer nação, é a somatória de pequenos esforços acumulados, uma sobre a outra, ao longo de vários anos. Quando eu ouço pessoa falar assim, o Brasil está ruim, eu vou para o Canadá, vou para a Islândia, vou para a Suécia, porque lá a vida é melhor. Então, quando eu ouço essas coisas, eu fico pensando, a Suécia diz que há 100 anos atrás, ele era o país mais pobre da Europa, E hoje é um país que tem uma renda per capita, um dos maiores do mundo. Mas ele levou 100 anos fazendo isso. Isso foi a dedicação de cada população. Agora, depois que está pronto, falar assim, eu vou para a Suécia porque lá está bom. Tá bom, vai lá. Vai lá porque o problema que você tem, que eu tenho, vai junto, Se eu estou reclamando lá que o negócio está ruim, está calor, está frio, está reclamando, quando eu mudo de país, ele vai junto comigo, porque ele está dentro de mim. E na Morição fala que não tem outro jeito, senão cada um se esforçar esse pouco a pouco, Esforços modestos. Aquele que parece assim, nossa, ficar fazendo só isso, acho que não vou a lugar nenhum, Você pega um prédio de 100 andares, magnificamente construído, fala, nossa, que coisa suntuoso, Mas tem que lembrar que para chegar no 100ª laje, teve que fazer 99 anteriores. Só que 99 anteriores eu não vi, eu só vi o 100º lá pronto e acha que se der um berro lá, um prédio de 100 andares, ele sai do nada. Não acontece assim, Não sei se o pessoal sabe, Tailândia, em Bangkok, tem um restaurante chamado Watana Panish, que cozinha a sopa há 45 anos, sem parar o mesmo caldo continuamente. Já ouviu isso daí? Eu tinha ouvido falar que em São Paulo, algum lugar, tem um lugar que tem restaurante que tem feijoada com 35 anos do mesmo caldo, Diz que é um sabor inigualável. Esse da Tailândia, ele bate, são 45 anos, eu não sei de quando que é, já deve estar em 46 anos. A mesma panela, nunca foi lavado, mas diz que tem um sabor extraordinário. Tá bom, muito bom, eu vou copiar. É só copiar o que eles estão fazendo, só vai levar 45 anos para ficar igual, O vídeo, vamos ver o que Inamori-san explica em 11 minutos de vídeo, pessoal.
Hoje gostaria de retomar a partir do princípio acumular esforços modestos, que está dentro do subcapítulo 2, realizar o melhor trabalho, que está dentro do capítulo 2, para viver uma vida maravilhosa. Na caderneta da filosofia está escrito assim: é muito importante ter grandes sonhos e anseios na vida. Porém, mesmo que tenhamos traçado um grande objetivo, no trabalho diário realizamos tarefas que aparentemente são modestas e insignificantes. Assim, é possível que em algum momento soframos por sentir uma distância muito grande entre o nosso sonho e o real resultado dele. Contudo, independentemente da área de atuação, para obtermos um esplêndido resultado, devemos acumular os nossos esforços modestos, realizando repetidas melhorias, experiências fundamentais e coleta de dados, buscar pedidos visitando clientes e etc. Não se deve esquecer que as coisas mais fabulosas não se alcançam de uma só vez. Estas são possíveis somente através do acúmulo de pequenos e modestos esforços. Considero muito importante o acúmulo de pequenos e modestos esforços. Isso porque, qualquer que seja o trabalho, por mais fabuloso, só se consegue realizá-lo com o acúmulo de pequenos esforços. Quando se deseja concretizar um trabalho na vida, não há um meio fácil que leve diretamente ao objetivo, como a quem toma um avião a jato para chegar ao destino desejado. Enfim, não há outra forma a não ser se esforçar para avançar passo a passo e alcançar o objetivo traçado. Mesmo sabendo disso, o homem sempre se atormenta por sentir uma distância muito grande entre a realidade e o sonho traçado, a ponto de pensar: desejo tanto que a minha empresa cresça, mas se persistir nesses trabalhos modestos que hoje faço, creio que não chegarei a lugar algum. Será que com isso farei da minha a empresa número 1 do Japão? Eu mesmo sofri muito desta maneira, pois, apesar do desejo de fazer crescer a minha empresa, o que eu fazia eram trabalhos modestos, como solucionar problemas que me aguardavam no dia a dia e dia após dia. Pensei que daquela maneira jamais conseguiria concretizar o meu sonho. Parecia ser um esforço em vão, assemelhando-se à construção de uma torre de pedras nas margens do rio Sai, um serviço tão modesto de colocar uma pedra sobre a outra. Entretanto, à medida que repetia tais esforços, vieram se juntar comigo os meus subordinados, os meus colegas, e cada um passou a empilhar uma pedra. Em seguida, os subordinados dos meus colegas também passaram a fazer o mesmo. Logo, apesar de a quantidade empilhada por pessoa ainda ser apenas uma, à medida que a empresa crescia, aumentava o número de pessoas que participavam desse trabalho, e então passamos a empilhar 100, ou melhor, 1000 pedras ao mesmo tempo. Todos sabem que o trabalho de uma única pessoa tem o seu limite, mas se um grande número de pessoas, unidas por um mesmo objetivo, realizar de maneira contínua o mesmo trabalho, um dia é possível concretizar um trabalho grandioso. E me dei conta disso. Não obstante, acabamos por enjoar do trabalho quando repetimos, dia após dia, as mesmas tarefas modestas e perdemos ânimo para continuar. Por isso pensei em uma forma de impedir que percamos o ânimo na hora de nos esforçarmos e, ao mesmo tempo, de acelerar os nossos modestos esforços. Ter criatividade e novas ideias. Quando se diz criatividade e novas ideias, parece tratar-se de algo muito difícil, mas não é. Basta agregar melhorias para que amanhã seja melhor do que hoje, depois de amanhã, melhor que amanhã, e assim sucessivamente. Por exemplo, mesmo para o transporte das pedras, existem vários meios. Pode-se utilizar um carrinho de mão e levar, de uma só vez, certa quantia até o local de trabalho, ou fazer uma fila e repassá-las uma a uma. Assim, devemos pensar em diversas alternativas e colocá-las em prática. A ideia praticada hoje deve ser aprimorada no dia seguinte, para aumentar a eficiência com base na experiência do dia anterior. Foi o que fiz consecutivamente por longos anos. A criatividade e o engenho aplicados no dia a dia fazem com que aqueles trabalhos modestos e simples se tornem interessantes, pois se percebe melhora gradativa de um dia para outro. Isso, como resultado, trará um grande avanço, mas se restringir apenas a não se enjoar do trabalho cotidiano. A Kyocera é empresa detentora de vasta variedade em alta tecnologia. Em uma das subsidiárias da DDI, Daini Denden Incorporation, empresa pertencente ao nosso grupo, produzem-se em massa
terminais para celulares. Há uns 10 anos atrás, essa empresa ainda não sonhava em produzir equipamentos de comunicação. Hoje, porém, é uma das empresas líderes nesse ramo. Tais tecnologias não são as mesmas já existentes na Kyocera, da mesma forma que desde a sua fundação não possuímos alta tecnologia para a produção de cerâmica. Além disso, o fato de consolidarmos tecnologias as mais variadas, que abrangem desde a área de bateria solar até pedras preciosas recristalizadas, também não se deu porque havia conhecimento específico sobre essas áreas ou engenheiros talentosos. É resultado de nossos esforços para acumular melhorias dia após dia, gradativamente, durante os 40 anos de fundação da nossa empresa. Ou seja, o somatório dos esforços de todos os funcionários em busca da melhoria, mesmo que minúscula, construiu o alicerce das mais diversas tecnologias conquistadas pela Kyocera atual. Supomos que os senhores pensem em desenvolver outra atividade, por não vislumbrarem futuro no empreendimento que iniciaram ou que herdaram dos seus pais. Porém, chegam à conclusão de que não passa de um sonho impossível de se realizar, porque não há tecnologia nem recursos humanos para se dedicar a um novo empreendimento. Não é o que acontece normalmente. Na época da instituição da Kyocera, eu também tinha a mesma preocupação. Uma empresa venturosa, recém-instituída, mas que, embora o sonho fosse gigantesco, não passava de uma microempresa, o que dificultava a contratação de recursos humanos, pois os recém-formados nas melhores universidades procuravam empresas de primeira linha e sequer se interessavam pelo nosso convite caloroso de querer aproveitar ao máximo os seus conhecimentos em nosso empreendimento. Isso me fazia pensar que o que eu almejava era algo inalcançável e que jamais daria certo. Da mesma forma, acredito que não são poucos os que desistem do sonho de iniciar algo novo por não vislumbrar futuro na atividade que exerce no momento por falta de capital ou recursos humanos, ou a necessária tecnologia. Mas não é bem assim. Suponhamos uma pequena empresa de confecção com cerca de 30 costureiras, que confeccione conforme o pedido do cliente, o qual oferece todo o material necessário, molde, tecidos, etc., bastando cortar e costurar. Possui cerca de 30 máquinas de costura industriais e cobra por peça costurada, e o pagamento às costureiras também é feito por peça trabalhada. Mesmo numa empresa como esta, é preciso buscar melhorias no processo de trabalho, como, por exemplo, mudar a forma de fazer a casa do botão, que antes se fazia com máquina de costura. Quando se inicia algo novo, sempre há um momento em que se chega a um beco sem saída. Mas é nessas horas que mais raciocinamos em busca de uma solução. Ao não descobrir uma resposta viável, procuramos os veteranos ou pessoas do mesmo ramo e perguntamos se há algum método melhor. Fazemos a mesma pergunta quando nos encontramos com os amigos e ao sabermos de alguém possuidor de conhecimento mais específico sobre o assunto determinada faculdade, saímos à sua procura. Enquanto perguntamos a diversas pessoas, acontece de encontrarmos alguém que nos informe e, por exemplo, há uma indústria de outro ramo, mas faz trabalho semelhante. Quando a procuramos, descobrimos que faz o mesmo tipo de trabalho por um método que nunca havíamos imaginado, apesar de ser de um ramo de negócio totalmente diferente. Descobrindo esse método maravilhoso, introduzimos em nossa empresa e assim realizamos a melhoria. Se fizermos seguidas melhorias como estas, testando diversas formas de costura, a empresa, que até então seria apenas uma confecção que ganharia por peça costurada, recebendo de seu cliente todo o material necessário, desde o molde até os aviamentos, poderá se tornar uma empresa especializada em diversas técnicas de costura. Assim, podemos introduzir máquinas de costuras mais potentes, que podem costurar até mesmo casacos de couro, sem se limitar a trabalhar somente com tecidos normais, como fazíamos até então. Suponhamos que nessa hora chega a notícia de que a Força Terrestre de Autodefesa necessita de roupas confeccionadas com tecidos resistentes. Pode se candidatar, dando uma amostra das técnicas que possui, e assim conquistar o pedido. Certamente, para um trabalho como esse, haverá algumas técnicas novas e específicas que serão repassadas, as quais poderão ser absorvidas e incorporadas pela nossa empresa. Desta maneira, adquirimos novas técnicas, uma após outra. Em outras palavras, as técnicas avançam através das informações adquiridas por outras pessoas
e não pelos conhecimentos obtidos em uma sala de aula da universidade. Por isso, mesmo administradores que não cursaram uma universidade, ou até mesmo aqueles que mal completaram o colégio, poderão assim adquirir sabedoria. A Kyocera, por exemplo, progrediu desta maneira. A origem disso tudo está no senhor Konosuke Matsushita. Ele sequer teve a oportunidade de frequentar o primário e, quando criança, foi mandado como aprendiz a uma loja atacadista, onde acumulou conhecimentos através de tudo o que ouvia para o seu próprio crescimento. Por que ele conseguiu crescer dessa maneira? Porque ele somava a sua criatividade e ideias aos conhecimentos adquiridos, sempre indagando por que seria dessa maneira ou de outra. Esse espírito do senhor Konosuke Matsushita fez da empresa Matsushita Electric um gigantesco grupo da atualidade. Assim, é importante acumular esforços modestos. Podemos dizer que o único meio para transformar uma pequena ou média empresa em uma de grande porte seria o de agregar criatividade e ideias a esforços modestos para obter uma melhoria constante. Vamos lá. Matsushita Konosuke-san, foi mestre, né, do Inamori. Ele tem 38 anos de diferença. O Konosuke foi de 1894. Então, ele era tipo professor do seu Inamori. Por isso que ele menciona bastante, né, aprendizado junto com ele. Seu Takano, vamos começar o comentário de hoje? Pode ser? Ok. Bom dia para todos. Gostei muito da palestra do Dr. Inamori hoje. Realmente diz o ditado popular que para a caminhada de quilômetro começa com o primeiro passo, né? É passo a passo mesmo. É assim, e eu acho que na prática o Sr. Inamori explica muito bem aí. Eu gosto muito do que ele afirma. Hoje melhor do que ontem, né? Amanhã é melhor do que hoje, e assim incorporando com criatividade a melhoria de pequenas melhorias dia a dia. Acho que isso é muito importante. Eu tive um momento que ouvi a rádio de manhã, acho que era a Rádio Bandeirante, tinha um comentarista que falava assim: ontem pior do que hoje, hoje pior do que amanhã. Eu questionei essa questão apenas de, talvez, psicológico, mas por que não fala, né? Eu já tinha ouvido o seu Inamori, então fala, por que não fala hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Ele fala de negativo, isso dá uma impressão, não sei, psicologicamente, acho que não está muito bom. Nossa, ele me deu uma bronca, porque esse homem era, eu não lembro bem o nome do comentarista. Falei, não, mas você, negativo também, faz parte da vida e não sei o quê. E eu lembro desse episódio, porque eu gosto muito dessa palestra do Sr. Inamori, né? Sempre com criatividade, incorporando pequenas melhorias do dia a dia, de cada tarefa. Eu lembro que em alguma das palestras ele falava, inclusive, de pessoa que faz a limpeza, né? De varrer uma sala. Até isso tem melhoria de como trabalhar varrendo, por exemplo, um pátio, coisa, de que forma aumenta a produtividade. Então, são essas coisas modestas que fazem da empresa, a um certo período, melhoria. Você vislumbra cada passo, o ângulo de visão começa a melhorar, né? Então, isso acho que é muito importante para toda a empresa. Não desprezar pequenas melhorias que podem ser feitas. Então, a pessoa que está varrendo um pátio, se está ventando, como é que ele vai varrer isso aí, né? E tudo isso acho que faz parte da melhoria contínua.
pequenas coisas dia a dia. Era isso aí, o Paulo-san. Takano-san, obrigado. Itagaki-san, quer falar alguma coisa do assunto? Diretamente do Japão. Ó. Bom, boa noite para todos, né? Aqui, 9 da noite de sábado. Fora do casa, eu acho que 7, 8 graus. Muito frio. Bom, esse capítulo também eu gosto muito, porque inicialmente, né, qualquer início de empresa, por exemplo, esse conceito é indispensável. E no Japão existe uma palavra chama-se kotsu-kotsu, né? Kotsu-kotsu. Procurando uma palavra palavras portuguesas que corresponde a kotsu-kotsu em japonês, mas eu não achei, né? Kotsu-kotsu é estudar kotsu-kotsu, trabalhar kotsu-kotsu, né? Pouco a pouco, né? Pouco a pouco, né? Passo a passo, mais né? perto. Mas eu acho que esse da kotsu-kotsu, para mim, caracteriza povo japonês. Japão, 70% é região montanhosa, ou seja, nós temos só 30% da território nacional japonesa é cultivável, né? Nós temos, assim, inverno muito forte. Norte do Japão, por exemplo, onde eu nasci, quase 6 meses inverno, tá? 6 meses. Então, a gente tem que acostumar com aguentando esse inverno, tá? Então, qualquer coisa tem que fazer a pouco. Quando eu iniciei minha empresa também, é justamente isso, né? Que, pelo menos, qualquer empreendimento, se você não aguentar 3 anos, não vai fornecer, né? Mínimo 3 anos. Então, esse espírito, Inamu-san, que está explicando hoje, eu acho que é aplicável para todos, para estudantes, para empreendimentos, para dona de casa, para qualquer pessoa, pessoa física, jurídica. Eu acho que é um conceito muito, muito importante. O importante é acreditar, né? Fazendo passo a passo, vai ter mais sucesso para o futuro. Assim eu acho. Obrigado. Obrigado, seu Itagaki. Walter, você está em primeiro lugar aí na tela aí, hein? Você que está retomando agora aí, qual que é a sua opinião sobre o tema de hoje? Eu tenho uma opinião bem forte, porque eu estou vivendo bastante essa situação aqui com os empresários, né, de um modo geral. Hoje eu estou atuando bastante. Pessoas que estão começando os seus negócios, né, principalmente numa área da odontologia. E o que eu mais percebo é que as pessoas, elas querem as coisas com muita facilidade, sabe, Paulo? Querem as coisas prontas. Eles querem achar um modelo que já vem pronto, que eles só coloquem e a coisa dá resultado. E eu tento falar para eles que a natureza prova para a gente que as coisas não são dessa maneira, né? Se você não pegar uma semente, plantar, se você não preparar a terra, se você não for lá e cuidar dela, ela não vai crescer e dar frutos, né? E eu coloco isso como esse esforço modesto, né? Eu acho que a gente vê o crescimento, para você atingir resultados, você precisa acumular esses pequenos esforços, né? Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que trabalhar, você tem que achar um modo que nada está pronto, né? Você vai se formando, né? E aí a pessoa começa a abrir o seu negócio e em pouco tempo ela quer ver o resultado disso de uma maneira assim que como se fosse tudo prontinho, né? E eu acho que o grande segredo, o professor Inamori aí, ele passou que é uma aritmética, né? Criatividade, ideias, sabedoria, mais esforços. Por quê? A gente não inventou a roda, né? Salvo se você é de uma área de tecnologia, que você consegue hoje, né? Criar uma coisa nova, o resto tudo já existe, né? Tudo existe. A minha profissão aqui, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade, no meu prédio deve ter pelo menos uns 20 escritórios. Ao meu redor aqui, na região que eu tô, sei lá, uns 500. Se a gente vai andando, você vê
Cada esquininha tem um escritório de contabilidade. E eu vejo isso em todas as áreas. Eu vejo isso principalmente para prestação de serviço, né? Você vê bar, um monte de... O que vai fazer a diferença? Todo mundo está entregando a mesma coisa. Todo mundo está entregando o mesmo serviço. Então, se você não tiver uma ideia diferente, se você não tiver criatividade, você não vai sair do lugar. Você vai ser o mais do mesmo, né? Porque a gente não está... Você não tem... Como que você vai criar uma coisa nova no meio de uma sociedade que já tem praticamente tudo, né? É difícil, né? Então, para você se sobressair na sua profissão, você tem que achar, ou você tem que estudar, você tem que adquirir essa sabedoria, entender, ter ideias e pôr em prática, e se esforçar para que cada dia a coisa vai até que você ache um breu, né? Eu empreendo há 20 anos, né? Comecei em 2002, esse ano fez 20 anos. E durante muito tempo eu fui buscando situações para poder fazer alguma coisa diferente dentro daquilo que eu tinha estudado, dentro daquilo que eu tinha me formado, dentro daquilo que eu estava apresentando. E foi nesses últimos 2 anos que eu consegui realmente entender, olha só, depois de... Eu passei 18 anos, dia a dia, se esforçando, acumulando esforço para chegar agora, 2 anos atrás, achar falar, puxa, isso aqui é um caminho que vai dar certo. E realmente hoje eu estou colhendo algum fruto. Mas é isso, é porque a gente veio, esforço, e caía, chorava, se arrebentava, pensava em desistir, né? Você falava, vou fazer outra coisa da vida, vou vender tudo, vou vender miçanga na praia, né? Porque é muito difícil, mas eu acho que o esforço ele está muito além do seu empenho, até está em tudo que a gente passa, foi crise de política, econômica, tanta coisa que a gente vive, né? Mas se você quer chegar em algum resultado, se você tem um sonho, você vai ter que passar por essa etapa. A vida aqui a gente não veio aqui nesse mundo para passar férias e as coisas, salvo se você nasceu em berço de ouro, né? Já tem tudo ali, tudo bem, hein? Você vai viver de herança, mas quem empreende tem um caminho muito longo pela frente e tem que entender que isso é um processo que é necessário para você atingir algum resultado, né? Eu entendo esse acumular esforço dessa maneira e eu acho essa lição maravilhosa. Ok. Obrigado, Walter. Obrigado. Quando fala, né, 30 anos edificando, a gente busca o resultado material na sobrevivência do empreendimento, mas não é possível empreender 30 anos sem você evoluir como ser humano, né? Você não consegue ficar do mesmo jeito. Então, essa busca de evolução é de dentro para fora de cada um. Seja lá, se você for para vender miçanga na praia, tá bom, vai resolver o teu problema? Não, né? É aquilo que você está fugindo lá do escritório de contabilidade, quando você vai para a praia, vai junto com você. Agora, aí eu vou desistir de vender negócio na praia para voltar para o escritório? Não, se eu decidir que eu vou na praia vender o acessório, vai virar o melhor vendedor de acessório e talvez demore 30 anos para chegar nisso também, né? De qualquer forma, a gente não consegue escapar de evoluir como ser humano. Assim, eu acho que eu entendo dessa forma. Vamos lá, em seguida, a Mauri, você está com eucalipto atrás aí, é isso? Como é que é? Vamos lá, a opinião lá do MNS Grupo. Bom dia a todos. Acho que esses momentos de sabedoria aí, tanto o senhor Naumori como o pessoal aí, o senhor Itagaki, o senhor Takano, Paulo Seiji, é importante para a gente dar uma refletida, né? E a gente realmente entender que o importante, a construção do sucesso realmente é feito de pequenos passos, né? Semana passada a gente estava numa reunião com um dos nossos maiores clientes aqui da empresa. Lá em 2000, a gente fez um trabalho forte em relação à diversificação de gestão de risco de cliente, por exemplo. Esse nosso maior cliente, em 2002, era 80% da nossa carteira, né? Hoje, ano passado, foi 3%, mesmo sendo o maior cliente, foi 3%. Esse ano aqui fez um trabalho melhor, voltou a 5%, 6%, né? E se passar de 10% é ponto de
ponto de atenção, por exemplo, né? Em relação a essa nossa visão de gestão de risco, né, de cliente. E na reunião, por exemplo, no ponto de decisão, a gente citou cases de trabalho com eles de 1998, por exemplo, né? No terceiro CD deles, né, por exemplo, né? No terceiro maior. E a gente vê que o sucesso de hoje tá no subconsciente das pessoas, que foi uma construção de anos, né? A reputação no Grupo MNS em relação à distribuição de hortifruti não é uma coisa de agora, né? É uma construção lá desde 94, desde os produtos dos sócios, hoje com parceiros, saiu de 3 produtores, hoje está com mais de 1.000, né? Na carteira, mas é ganhando um produtor por vez, ganhando um cliente por vez, fazendo uma compra, uma venda, né? E igual o senhor Takano falou, é essa visão da melhoria contínua. Cada dia que passa, você melhorar a abordagem, melhorar o seu processo, melhorar a sua visão. O senhor Inamori comentou lá, a partir do momento que você percebeu que você fez bem feito, você buscar dar um passo, você parar, pensar, analisar, ver se realmente você tem capital para investir no equipamento maior, se você tem capital humano para dar esse passo, né? Fazer um planejamento, colocar estratégia e passo a passo você fazer esse trabalho de evolução. Igual o senhor Paulo comentou agora, e daqui 30 anos você vai se colocar como um dos principais players do mercado ou do seu segmento, né? Então, hoje no mundo VUCA, que tudo é para ontem, tudo é para daqui a pouco, a gente começa a esquecer dessa essência da natureza. E realmente, mesmo no mundo VUCA hoje, a gente vê que quem realmente... A gente viu hoje, essas últimas semanas, na criptomoeda, por exemplo, né? O maior nome de criptomoeda ficou rico em tantos meses, tantos anos, e no 5º ano dele, o cara quebrou, né? Por quê? Porque realmente não tem essa sustentação de uma visão de longo prazo, de realmente trabalhar o alicerce, trabalhar o terreno, fazer toda essa parte de gestão, de se realmente é o que a pessoa precisa mesmo, né? Fazer um trabalho do ganha-ganha, né? O empresário está ganhando, mas o fornecedor está ganhando, o cliente está ganhando, as pessoas estão sendo bem remuneradas, né? Igual comentou no começo da reunião lá, na Índia lá. Está crescendo o país, mas as pessoas não necessariamente estão sendo bem remuneradas, por exemplo, ou estão sendo bem atendidas pelo ambiente, por exemplo. Então, não necessariamente será um bom case daqui 5, 10 anos, vai ter que fazer uma nova revolução lá para realmente fazer o trabalho do ganha-ganha. Os empresários ganharem, o cliente ganhar, o ambiente ganhar, os funcionários ganharem e o trabalho se solidificar daqui 20, 30, 40, 50 anos, 2 gerações depois do início da tomada de decisão. Então, a gente realmente, se nos colocarmos nessa visão de não imediatismo, né? Visão de longo prazo, e realmente trabalhar nessa visão de melhoria contínua aí e passo a passo. Obrigado, Amaury. O Walter também falou sobre esse negócio de imediatismo de hoje em dia, né? Querer as coisas pronto, então virar bilionário em pouco tempo. Parece que tem uma competição nesse sentido aí. O Inamori fala a distância que separa o sonho da realidade e de ele achar assim, mas será que eu consigo um dia chegar a ser o maior do Japão? Ele fala, né? Então, aí, quando a pessoa fica muito preocupada com a distância entre o sonho e a realidade, corre o risco de desistir. É o inimigo buzinando no ouvido para falar, olha, você não vai chegar a lugar nenhum fazendo só isso, né? Então, sobre esse imediatismo, Konosuke Matsushita, ele fala que, assim, diante de uma dificuldade, vai dormir, ele falava. Mas como dormir? Porque no imediatismo a gente se mata de trabalhar à noite, virando madrugada, achando que a quantidade de hora trabalhada ela vai alcançar o resultado em curto espaço de tempo. De fato, tem dia que tem que trabalhar um pouco mais, mas ele falava de dormir.
E esse dormir, quem fala também é o seu Minami, aqui de Biritiba Mirim, né? O fabricante de implementos agrícolas, que é o nosso associado junto da Seiwádio. Seu Minami fala que na sala dele ele tem um sofá, né? Que quando está diante de uma dificuldade ele vai dormir. Ele fala assim, fico cansado, eu vou dormir. Aí ele acorda com solução. Então, esse acordar com solução, né? Hoje a neurociência explica a importância de dar tempo a tempo, dia cada dia. Então, tem um exemplo de um pianista que ele tem dificuldade de tirar uma nota musical, ele fica frustrado, fica insistindo o dia todo até tarde da noite, né? E aí, vencido pelo cansaço, ele vai dormir. Ele desiste e fala assim, vou desistir, vai dormir. Só que durante a noite, né, o cérebro, ele trabalha aquela dificuldade e quando ele acorda no outro dia, quando acordou no outro dia, e ele foi tocar o piano, ele, sem entender o que aconteceu, o dedo dele simplesmente conseguiu tirar a nota musical. Aí a ciência explica, falando que o quarto ciclo do sono é o período em que faz a gravação das informações obtidas, tanto intelectual quanto habilidade motora. E ela cria o conhecimento, né? A informação virando sabedoria, que ele conseguir praticar com as mãos, com o corpo. Então, isso vai acumulando de ontem para hoje, de hoje para amanhã. Aquela nota que ele não conseguia, hoje ele conseguiu. E aí vai vir outra dificuldade. Imagina fazer isso durante 30 anos, o músico que ele vai formar. Então, isso hoje, então, é explicado pela ciência também, a importância de dar o tempo a tempo. Como é importante dormir. E dormir o quarto ciclo também, porque a pessoa dorme 3 ciclos de 2 horas, dá 6 horas de sono. Já pode acordar que o corpo já está relativamente descansado. Só que ele está jogando fora aquele período mais importante, que é gravar na memória o conhecimento adquirido no dia anterior, né? Então, fica aí mais um comentário. Bom, em seguida, Marcelino vai falar hoje? Vamos lá. Bom dia, pessoal. A voz de locutor, ó. Não, que voz de locutor. Não é tudo isso, não. Bom, as 2 semanas, eu vou só falar um case particular, né? As duas semanas das últimas semanas, né? Eu fui incumbido pela direção para falar sobre plano de cargos e salários aí para as plantas que a empresa possui, né? A empresa possui 2 plantas e num lugar onde 75% mais ou menos tem o ensino médio fundamental, o ensino médio ou ensino fundamental concluído, não adianta você querer usar palavras rebuscadas, ser muito sofisticado, você tem que falar a linguagem do povão mesmo, né? E sem querer ofender, na verdade, a nobreza do conhecimento aí que está sendo transmitido, eu acabo assim, é meio difícil não pensar em 2 situações. Um é aquele filme do Karate Kid 2, em que o Jackie Chan pede para o lutador lá, eu não lembro o nome do ator, né? Mas ele fica infinitamente, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tal, não sei o quê. Quem assistiu o filme deve saber. Mas assim, fica dias e dias e dias, chove, faz sol, tal, e dias, ele falando, tira casaco, põe casaco, e o cara também não entende por que ele está fazendo isso, né? E só no final, realmente, ele vai... Cortou um pouco, Marcelino. Oi, voltou? Tudo bem? Voltou agora. Eu não paguei. Então, eu acho que esse negócio de tira casaco, põe casaco, na verdade, uma trajetória realmente de um crescimento aí que precisa ter. E é exatamente, fala-se muito de, tipo, as pessoas veem as que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. É bem simples, né? Na verdade, eu estou, nessas 2 semanas, embutido dessa simplicidade para explicar as coisas. Eu acho que eu explicaria dessa maneira o capítulo de hoje. Obrigado. Obrigado, Marcelino. Cortou um pouco o áudio aí, mas vamos lá. Dona Fumiko, a senhora está com cara de quem está louquinha para falar alguma coisa?
Bom dia a todos. Bom dia. Não, eu realmente, como foi dito até agora, né, com as pessoas, o acúmulo de experiências, esforços contínuos, vale para todo mundo, né? Como o senhor Itagaki falou, até para a dona de casa. Então, eu sendo dona de casa também, eu verifico isso, né? Mesmo para lavar uma louça, se você pensar um pouquinho, como posso melhorar? Diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de detergente, o sabão, né? E principalmente o tempo, né? Como eu também trabalho, para mim o fator tempo era muito importante. Então, procurar sempre melhorar, como ele fala. Hoje foi dito, né, pelo professor Inamori, que o aprimoramento, as ideias que teve no dia de ontem tem que ser aprimorado no dia de hoje, né? Eu acho que é dessa maneira que a gente vai crescendo. E como o senhor Paulo mesmo disse, a gente não cresce só tecnicamente, só a habilidade. A gente cresce espiritualmente, a gente tem a elevação. Se a gente consegue ter a paciência e observar bem e ter as melhorias contínuas, porque para você ter uma melhoria contínua, você tem que ter o dom de observar, né? E também de ouvir, como ele falou. Ouvir as opiniões de outras pessoas e considerá-las. Então, com isso, eu acho que as pessoas vão crescendo, tanto tecnicamente, mas como espiritualmente. E eu acho que esses são os fatores muito importantes, principalmente para os administradores, que precisa orientar e puxar todos os seus funcionários, né, para o objetivo comum. Acho que seria isso. Obrigado, dona Fumiko. Agora são 9h53. Natália, você não vai deixar de contribuir depois que voltou aí, né? De tanto tempo? Você está na linha? Estou. Bom dia a todos. Realmente fiquei ausente, mas estou aí. Então, é muito importante, o que eu achei interessante, né? Na própria Escritura, na Bíblia, fala assim que nós não devemos desprezar os pequenos começos, porque se a gente conseguisse ver o que está lá no futuro, né? Como diz o prumo na mão lá do construtor, a gente ficaria admirado com a obra que está sendo feita. Então, assim, isso eu trago para a minha vida. Às vezes eu falo, nossa, mas isso é tão modesto. Eu faço aula de teclado e a parte mais chatinha do teclado é você ficar lá dedilhando, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e vai, né, e tal. Mas eu tenho que fazer isso no mínimo por uma meia hora para que meus dedos adquirem a memória musical e eu possa tocar a música. E como meu marido toca, ele fala, você já quer tocar como se fosse Chopin, como se fosse Bach. Primeiro vai dedilhar a nota musical. Então, é o começo, né? Os grandes músicos, aí o meu professor fala isso, começa, vai dedilhando, vai aprendendo. E isso a gente tem que trazer para a vida da gente, até na vida profissional. Hoje, se eu consigo realizar as tarefas que eu realizo, lá no início, eu acho que eu não faria metade, como eu não fiz. Então, eu tento trabalhar isso em mim, eu trago isso muito para mim, eu tento trabalhar assim, bom, alguém já está conseguindo tocar uma música inteira, ótimo, parabéns, eu também posso chegar lá se eu continuar dedilhando, e ali eu vou insistindo mais meia hora. Eu faço isso como dona de casa também, eu olho para a casa inteira, são 3 quartos, 2 banheiros para limpar, mas eu tenho que começar por um. E quando eu vejo o primeiro cômodo da casa limpo, brilhando, cheirando, eu já ganho aquele fôlego para o restante da casa. Esse é o pequeno começo, entendeu? É você ver assim, bom, se a gente olhar por um todo de uma vez, uma empresa, a empresa já não nasce fazendo sucesso. Ela tem que conquistar o mercado.
o funcionário, o vendedor, ele já não nasce, ele já não começa com a carteira de 100 clientes. Ele começa com um cliente, aquele cliente vai falar bem dele para o outro, e daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, ele está com uma carteira cheia. É os pequenos começos. Não desprezar os pequenos começos. Somente. Obrigada. Obrigado, Natália. Vamos lá. Jorge, você está com o microfone aberto desde o começo. É para falar, né? Ó, Paulo Sérgio, hoje eu não vou falar nada, não. Não. Hoje. Tá joia. Agradeço. Então, no lugar do seu Jorge, então, seu Kazuya Nakaba. Bom dia a todos. Não, eu estou em Minas Gerais. Minas. Ok. Eu acho que vale, né, todos que vieram fazendo esses comentários assim, né, são todos de grande, todas têm esse fundamento realmente, né? Nós temos que ter essa consciência de que precisamos fazer pequenos esforços para atingir os resultados, né? E eu acho que vale ressaltar também que essas pequenas atividades, treinamentos, estudos, né, esforços diários de forma positiva pode alcançar e trazer esses resultados positivos, um sucesso, uma conquista, né, da sua meta ou do seu objetivo, seja corporativo ou pessoal, assim como as coisas negativas também, se forem praticadas, né, uma palavra negativa ou uma crítica em relação a um companheiro de trabalho, que não seja uma crítica construtiva, né, seja uma ofensa, algo desse tipo, fazendo-se de forma constante, pode trazer também resultados dramáticos também, né? Então, eu acho que tanto para o lado positivo como negativo, esse esforço, acúmulo do dia a dia, eu acho que é válido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, se policiar para no dia a dia falarmos coisas positivas e atitudes positivas para alcançarmos aí um resultado grande ao longo de muito tempo, como também nos policiarmos para não fazermos comentários que não agregam, né, coisa nenhuma. Seria só uma piadinha de mau gosto ou uma ofensa ou algo que não traga, não traz nada, agrega nada a ninguém, né? Então, acho que vale para mim, eu acho que esses dois lados aí são válidos, né? Um para o lado muito ruim, dramático, né? E pode causar desavenças, guerras, né? Separações de famílias e tudo mais. E, por um outro lado, também pode ser o contrário, é o que tudo nós buscamos, né? União de famílias, empresas dando certo, você na sua vida profissional, pessoal e tudo mais. Bom, não sei se deu para todo mundo entender, mas eu que queria deixar isso aí hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Kazuya. É isso mesmo, né? Criticar os outros, culpar os outros, julgar os outros, comparar. Se fizer isso continuamente, nossa senhora, isso é um perigo. E muitas vezes a gente não percebe isso, não? Muito bem, vamos lá. Agora são 10 horas. Já vamos começar a encerrar aqui. No encerramento, eu queria pedir uma palavra para o seu Takano e depois para o seu Itagaki também, um negócio rapidinho para a gente encerrar a nossa reunião de 2022. Mas eu queria passar aqui, o canal do YouTube nosso, do Embraf, essa semana alcançou 101 inscritos. Olha só, passou de centenas. Estamos com 106 vídeos e um total de 13.874 visualizações. Eu sei que o número em si é pequeno, mas se pensar que 13.874 visualizações em filosofia, eu acho que é bastante significativo. É o pouco a pouco aí, né? Vamos ver, falta mais um pouquinho só para 1 milhão, né, Mauri? A gente chega lá. Por favor, então, seu Takano, uma breve palavra para a gente encerrar a atividade do ano. Bom, vou começar pelo agradecimento, né? Palavra de agradecimento. Muito obrigado a todos os participantes que
nos incentivaram para dar continuidade a esse grupo, né, como Embrapa. Portanto, é muito importante a participação contínua de todos os inscritos nesse grupo, né? Isso faz com que a gente fique animado para continuar. E agradecimento especial para o Paulo, né? Ele que também, nesse tema de hoje, ele veio nesses últimos anos sempre melhorando com criatividade e persistência a forma de conduzir essa reunião. E hoje, eu acho que está bem melhor, a ponto até de a gente mesmo admirar, né, o quanto foi desde o nosso primeira reunião online devido à pandemia, né? Então, isso é também uma forma de agradecer. Tem coisas ruins que acabam resultando em coisas boas, como essa pandemia. Nos obrigou a entrar nesse uso de reuniões virtuais, né? Reuniões virtuais, e isso já está consolidado para nosso grupo, permitindo a participação de pessoas como de Belém, lá do Sul, Curitiba, né, mesmo dentro do estado de São Paulo, muitos, né? Muitos fora da capital podendo participar, né? Então, tudo isso, acho que graças a esforço aí do Paulo. Eu queria também agradecer ao Eduardo Chiroma, lá de Curitiba, que tem ajudado aí na forma mais técnica, digamos, de distribuir convite a cada reunião, né? Tudo isso acho que foi positivo. Então, eu queria encerrar dizendo um Feliz Natal para todos, familiares, tudo, e que 2023, apesar de situação política um pouco nebulosa, né, mas que possa ser melhor do que este ano. Muito obrigado a todos. Tenha boas festas de fim de ano. Obrigado. Obrigado, seu Takano. Então, depois queria passar, então, para o seu Itagaki, as considerações finais. Bom, para mim, esse ano, 2022, é um ano muito marcante e especial, no sentido de que nosso mestre, Senhor Inamori, se faleceu. A nossa missão é deixar sempre nosso espaço, tempo, para aquelas pessoas que gostariam de aprender filosofia Inamori, para aquelas pessoas que aprofundar mais filosofia da Inamori. Nesse sentido, meu muito agradecimento para Paulo-san e Takano-san, porque sem senhores não teríamos continuado nesse espaço tão importante para nós e para futuras pessoas que gostariam de conhecer a filosofia da Inamori. Eu desejo para todos bom Natal e Ano Novo do Tóquio, Japão. Ok. Aí, Obrigado. muito obrigado, seu Itagaki. São 10h05, já passou? Alguém gostaria de falar alguma coisa no encerramento? Fica aberto aí. Um minutinho. Não tem ninguém que queira falar? Feliz Natal. Ou seja, Oi, Jorge. Sim. só queria agradecer aí a você, a diretoria da Embrap, né, pelos ensinamentos aí deste ano também, né? Tenho participado assiduamente das reuniões, né? E isso aí nos traz muito conhecimento. 2022 foi um ano relativamente bom para ter fim, né? Em termos de novos negócios, novos desenvolvimentos, mas isso graças aos ensinamentos da filosofia, né? E o acúmulo de esforços modestos no dia a dia, né? Nunca desistir dos nossos sonhos, das nossas metas, né? E procurar todos os dias
fazer melhoria contínua dentro da empresa, né? Então, só queria agradecer aos senhores aí pelos ensinamentos deste ano e desejar a todos aí um Feliz Natal e próspero ano novo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Jorge, representando a Tecim. Mais alguém? Esteja à vontade. Vamos lá. Essa é a nossa reunião de encerramento de 2022. A nossa primeira reunião de 2023 será no dia 21 de janeiro, terceiro sábado, né? E o tema, vamos quebrar a sequência, vamos trazer o princípio 55, que é a fórmula da vida e trabalho, que é a maneira de pensar vezes dedicação vezes capacidade. Acho que esse tema é sempre lembrado. Para estudo de filosofia, eu acho que é um tema muito importante. Se a gente deixar na sequência, eu acho que a gente vai estudar isso daí lá em 2000, alguma coisa, então vamos antecipar ele, tá? É na página 288 do livro Filosofia Kyocera, 78 Princípios, aquele livro de capa azul, né? Alguém está com o microfone aberto aí? Mauri? Está entrando aí. Então, eu acho que é isso daí. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, estamos encerrando a 24ª reunião de estudo de filosofia. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo que já está aí na esquina esperando, viu, pessoal? Bom dia. Tchau a todos. Obrigada, tchau. Obrigado. Obrigado. Também. Feliz Ano Novo.